Boa noite a todos. Hoje, no Conexão Facom, nós convidamos para uma conversa a didata em psicanálise, docente na formação de psicanálise da Sobrap de Juiz de Fora e psicóloga Lilian da Corzo, para falar um pouco sobre os impactos da pandemia pelo Covid-19 no consumo de remédios e drogas. A Global Drug Survey, também conhecida como GDS, realizou um levantamento mundial que revelou um aumento no consumo dessas substâncias. O Brasil registrou um aumento de 17% no consumo de maconha e 13% no consumo de álcool em 2020. Os dados da pesquisa ainda apontam um salto de 7% no uso de cocaína, 12% no uso de remédios para ansiedade, como diazepam e clonazepam. A partir desses dados, nós convidamos a especialista para abordar esse assunto. Apresento a todos também as entrevistadoras e estudantes de jornalismo da Facom, Jaqueline Silva e Ana Luísa Oliveira. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Olá, Jaque, olá, Paula. Boa noite, gente, sejam todos muito bem-vindos. Bom, para a gente iniciar esse bate-papo, né, eu gostaria de começar conversando um pouquinho sobre a questão da saúde mental, né? Além dos riscos da infecção da própria doença, né, o coronavírus ele trouxe outros riscos que vão muito além, né? Riscos, inclusive, que afetam o nosso próprio bem-estar. E um desses riscos, né, foi o isolamento social. Adiante disso, Lilian, eu gostaria de saber como que o isolamento social afeta a saúde mental e por que essa falta de convívio nos afeta tanto. Olá, bom, em primeiro lugar, boa noite, obrigada pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui ajudando vocês da Facom. Me sinto muito honrada quando se lembram de mim. Muito obrigada. Bom, sobre a questão da saúde mental com a pandemia, na verdade, existem dois caminhos na qual os psicanalistas se divergem quando nós vamos falar do que tem acontecido com as pessoas ultimamente. Tem uma linha, ok, que coloca que ocorreram alguns aumentos de algumas síndromes em decorrência, eu quero frisar isso para vocês, da pandemia, do isolamento, do medo do coronavírus. Eu, particularmente, acho que não podemos culpabilizar o coronavírus por tudo. Quem é ansiosa por si já tem a sua ansiedade que, às vezes, passava-se despercebido porque a pessoa tinha que acordar às 6 horas da manhã, ia correndo para trabalhar, ia para uma faculdade, ou ficava até 8 horas da noite trabalhando, ia para casa, tinha que fazer a janta para a família. Então, às vezes, aquela ansiedade que já era peculiar daquela pessoa passava desapercebido. Como, por exemplo, no afobamento de se fazer uma comida, então, às vezes, deixava uma comida queimar, por exemplo, ou as coisas que, de tão ansiosa que a pessoa está fazendo seus trabalhos, deixam copo cair, prato cair, está sempre quebrando alguma coisa. E o mesmo ocorre com depressões, né? Em primeiro lugar, eu também morro de medo desse termo, porque hoje em dia ninguém mais pode ficar triste. Ficou triste? Dá-lhe remedinho porque você tem depressão. Calma, tristeza todos temos. Então, da mesma forma, eu acho que já tinham algumas tristezas, já tinham uma tendência depressiva, se eu posso falar dessa maneira, que com a pandemia se exacerbou. Ok? Então, assim, essa é a minha visão. Eu acho muito complicado colocarmos a culpa toda na pandemia, falando que alguém ficou deprimido e alguém ficou ansioso pelo corona.
Sim, de fato, a pandemia, ela veio para também escancarar alguns medos, né? Alguns problemas que a gente já tinha, e justamente por conta do que você falou do nosso dia a dia, né? A gente acaba que não, da correria, acaba que a gente não percebia que isso já estava ali com a gente, às vezes dentro da gente, né? E quando essas questões chegam, né? Às vezes é algo que a gente já tinha, perdão, quando essas questões assim ela vai vindo para fora, né? Como que isso impacta, né? A busca por remédios, a alta medicação, muitas vezes as pessoas, igual você falou, né? Às vezes as pessoas já ficam tristes e elas mesmas já vão buscando remédios. Como que isso impactou? Tá, aí a gente entra numa outra questão polêmica. Eu adoro polemizar, gente. Eu adoro levantar questões para a gente poder deixar todo mundo que está assistindo aqui pensando e até vocês mesmos poderem pensar. Bom, é claro e evidente que se eu estou fazendo um estudo sobre o aumento do uso de determinados medicamentos na pandemia, os algoritmos que nós tanto escutamos falar na hora que eu for pesquisar, vai me auxiliar e muito. É claro que eu vou pegar números que vão, de alguma maneira, confirmar a minha pesquisa. É algo que acontece naturalmente, tá? Que eu acredito que algumas pessoas começaram a se automedicar. Acredito que sim. Porque hoje em dia, se você tem, principalmente em bairros, um amigo que trabalha numa farmácia, você consegue comprar determinados medicamentos sem precisar de uma receita. Se você tem um amigo médico e fala que você está triste, que você está passando por algumas situações, você vai usar, ele vai te dar uma receita porque é seu amigo. Só que temos que tomar cuidado, porque o uso excessivo de medicamentos a longo prazo é claro que vai gerar um problema para esse organismo. Não é a minha área em específico, porque, na verdade, quem receita, quem deveria ser o profissional a receitar esses medicamentos, no caso de ansiolítico e antidepressivo, são os psiquiatras. Mas eu, enquanto psicanalista, recebo no meu consultório pessoas que, às vezes, fazem uso há muito tempo de determinados medicamentos. Por exemplo, o ansiolítico, eles são sedativos. Então, eles deixam as pessoas mais prostradas. Se formos pensarmos, né, que é da pessoa usando isso a longo prazo, é claro que isso, de alguma forma, vai alterar o sistema nervoso central daquele indivíduo que está usando e que pode gerar comprometimentos. Se o antibiótico, nós sabemos que quanto mais usamos, mais resistente o nosso organismo fica, e temos que aumentar o uso desse antibiótico, se tomarmos um ansiolítico que tem esse caráter sedativo, o que ele não vai estar causando nessa pessoa a longo prazo? Da mesma forma, o antidepressivo. O antidepressivo, ele tem um alto índice de dependência. Então, às vezes, a pessoa já acredita por si só que sem o antidepressivo, a pessoa não consegue dar conta. Em diversas pesquisas, o aumento está vinculado a algum tipo de sofrimento, o aumento do consumo dessas substâncias, né? Está vinculado a algum tipo de sofrimento psicológico, excesso, entre aspas, de tempo livre. Quais os impactos do aumento, né? Desses índices na sociedade, na saúde pública? E se você acha que esse consumo tende a se manter ou a piorar na pós-pandemia? Depende de que pesquisa que a gente está falando. Eu detesto pesquisa. Eu acho que fecharmos um ser humano numa pesquisa científica é tão fechado, porque se a gente for pensar, tem um impacto gerado pela pandemia? Tem. Tem um impacto gerado em cada ser humano pelo fato de estar sozinho, longe dos seus familiares, pessoas que trabalham na área hospitalar, eu tenho
amigas que são médicas e que ficaram no início da pandemia sem poder abraçar os filhos dentro da mesma casa, porque estava trabalhando no hospital, na comissão de frente com o coronavírus, então não chegava, não abraçava filhos para não poder contaminar, que não se sabia o que queria acontecer. Só que também existe uma questão desse impacto nas pessoas. Uma coisa é o impacto no Brasil, na nossa cultura. Outra vai ser um impacto, por exemplo, na Suíça. Outra vai ser um impacto na Rússia, sei lá, vamos colocando assim, né? Outra no Japão, vamos colocando culturas diferentes. Por quê? Porque cada cultura vivencia a solidão, entre aspas, de uma forma. O aumento de medicamentos, volto a dizer, o aumento de uso de medicamentos não pode ser apoiado, eu acho, na pandemia. Então, eu não posso virar para você e colocar tende a aumentar ou tende a diminuir ou vai se estabilizar. Não. Eu coloco de uma outra forma para você e até levo as pessoas a pensarem. Enquanto vivermos nessa ilusão de que existe um mundo perfeito, a gente vai continuar ou não tomando medicamentos para viver neste mundo perfeito? Eu levanto essa questão. Prefiro. E a gente tem a sensação, né, igual, de a gente não poder voltar atrás, ou então da pessoa não poder errar, e isso aí vai gerando várias outras questões, né? E justamente, e eu acho que esse é o ponto, né? Não é nem a questão da pandemia, mas é o que isso vai gerando individual, assim, de cada um, os impactos emocionais que aquilo vai gerando na pessoa. E esse não voltar atrás, de repente, ele se torna, assim, maior na pandemia. Por quê? Porque estamos vivendo esse isolamento. Então, assim, na verdade, é como se o tempo todo nós ainda estivéssemos agarrados em 2020. A sensação que eu acho que isso aí que todos nós temos estamos agarrados em março de 2020 e não saímos do lugar, não passou daquilo, continua, que cada hora aparece uma variante, delta, alfa, cada hora aparece uma questão diferente, e a gente, quando acha que vai dar um passo, tem que regredir. Então, talvez essa sensação de que talvez a gente não possa voltar atrás nas nossas escolhas hoje se tornem mais pesadas por isso. Porque nós estamos trancafiados, sim, então muita coisa não podemos fazer. Vimos muitas lojas fechando, muitos de nós perderam pessoas queridas pelo Covid, e é lógico que isso tudo dá uma sensação, poxa, e se? E se tivesse sido diferente? Se essa minha pessoa querida tivesse se cuidado mais? Será que teria sido diferente? A gente não sabe. Diante disso, igual você também colocou, né, a questão do poder errar, né? Será que a gente não pode errar? Eu vou fazer uma pergunta para você, que é o seguinte. Assim, você já falou da questão, né, do aumento, se houve ou não, porque, né, justamente pelo esse fato, né, do errar e tal. Mas, assim, eu vejo que, geralmente, as pessoas, elas procuram esses ansiolíticos, né, enfim, remédios para depressão, para ansiedade, como uma questão que elas querem acabar com aquele problema imediato, né, como uma coisa imediata, ver o remédio como assim, vou buscar aquilo ali, isso vai acabar com o meu problema agora. Aí eu, assim, perguntaria diante disso, você vê que, assim, você enxerga alguma possibilidade dessa busca por um remédio ter esse efeito imediato para o paciente, no caso? Tá, aí eu vou falar, existem várias vertentes dentro da psicologia, ok? A minha linha é a psicanálise. Eu sou psicanalista, sou psicóloga, 5 anos de graduação e depois mais 5 anos de formação em psicanálise. Então, eu vou falar com você com base no que eu acredito. Ok. A psicanálise é um trabalho a longo prazo.
Você não vai ter uma resposta de uma hora para outra. A psicanálise não muda ninguém. A psicanálise faz com que a gente se conheça, com que a gente se veja responsável pelas nossas escolhas e que a gente assuma essas consequências. Sejam elas boas ou ruins, porque bom e ruim também é... O que é bom? O que é ruim? Não, a questão é, eu faço isto por causa disto e assumo esta consequência. Se nós estamos falando do nosso mundo contemporâneo, na qual as pessoas precisam de respostas rápidas, é lógico que eu não vou querer ficar anos indo numa sala, deitada no divã, sofrendo e me descobrindo. Porque sofre. Porque a gente vê as coisas que fazemos conosco mesmo, nos faz machucar, nos faz chorar. Então, com certeza, eu prefiro entrar no medicamento que vai aliviar os meus sintomas, que eu fico completamente anestesiado para a vida. São alguns psiquiatras em específico que eu conheço. Existem casos que tem que se ter um medicamento? Sim, mas são poucos aqueles que eu conheço que sabem fazer uma dosagem. Qual que é a dosagem ideal? Eu dou um medicamento para você, Jaqueline, que faça com que você consiga pelo menos sair e ter uma vida produtiva. Mas esse medicamento tem que deixar um pouquinho de angústia em você. Ela tem que te deixar um pouco triste. Porque se você não tiver essa angústia, se você não tiver essa tristeza, você não vai no meu divã para se conhecer. Você vai achar que você está vivendo na Matrix. Lembram de Matrix? Vocês chegaram a ver? Você vai achar que vai tomar aquele remedinho que está vivendo e que está muito bem. Então, o medicamento tem que deixar essa ponta de angústia. Só que nem todo mundo quer. Quantos de nós, quando chegamos às vezes em casa, depois de ter levado, né? Tem só um homem aqui, a maioria é mulher que está aqui que eu estou vendo. Mas quantos de nós, depois de levar um choque amoroso e ficar sofrendo, não se afoga na bebida? Porque é muito mais fácil do que ficar pensando naquela pessoa que nos deixou. Eu estou cuidando de mim? Não. Eu estou indo no que eu poderia dizer para você só no sintoma. Eu tomo remédio e cuido de um sintoma. Eu encho a minha cara de álcool ou de droga e tenho a sensação de aliviar o sintoma. Mas a causa, o que me faz sofrer, vai continuar ali. Aí é no divã. Ou em outra linha. Estou falando no divã porque é a minha linha. Eu tenho que puxar para o meu lado, por favor. Tá certo. Compreendi. Te respondi? Sim, com certeza. Achei até bem interessante. E errar, você falou dessa questão de errar todo mundo erra, tá? Exato. Graças a Deus, porque se não errássemos, não existiriam pesquisadores, porque os pesquisadores vão atrás de respostas novas, vão atrás de consertar erros que foram feitos. É dessa maneira que a gente vai crescer. Porque você falando assim, né, para mim já está um divã, a verdade é essa. Por quê? Já vai abrindo a mente da gente. Não, é igual você falou, calma, dá uma respirada, não sei o quê. A gente já fica tão tenso, tão ali naquela rapidez, né, de já querer fazer a coisa, passar por ele, dar tudo certo, e já querer dar tudo aquilo ali redondinho, bonitinho, que a gente esquece. Não, se eu errar, tudo bem, começo do zero, né? Eu, por exemplo, já sou assim, muito rápida, então tem hora que a gente não se permite errar, né? Infelizmente. Não existe perfeição. Não existe. Me parece, pelo que vocês me falaram, que o André que é o professor de vocês. Isso. Eu tenho certeza que quando ele dá o 10 para alguém, ele dá sendo assim, ele gosta da pessoa e a pessoa, ele viu que a pessoa se esforçou e que a pessoa batalhou por aquilo ali. Mas lá no fundinho, eu quero que ele pense e fale assim, foi perfeito, perfeito, perfeito. Ou poderia ter melhorado? Ou poderia ter algo mais? Então, assim, essa perfeição não existe. A gente erra, e isso não significa nem que seja erro. É do ser humano. Nós não somos completos e ninguém completa a gente, nunca.
Então, a pandemia mostra isso também, né? Já que a questão é o impacto da pandemia, a pandemia reforçou isso. Reforçou que eu não sou completo, porque eu preciso de alguém do meu lado. E mostrou também que esse alguém do meu lado não é completo, porque é um saco ficar com essa pessoa 24 horas do meu lado. Seja por mais amor que eu tenha à minha mãe, ao meu pai, à minha filha, ao meu marido, seja quem for, 24 horas não dá. Para pessoas assim, né, que está passando por problemas de depressão, de ansiedade, que seja, qual a dica você deixaria, assim, para que elas tenham melhor qualidade em termos da questão da saúde? Vivam. Se existisse uma dica, Jaqueline, não existiriam psicanalistas? Pensa, muitos me procuram no consultório e pedem, não tem um manual para você passar para mim, por favor? Não, não tem. O que eu posso dizer para vocês é vivam. Vivam e procurem se conhecer da melhor maneira possível. E aceitem seus limites, aceitem as suas falhas, nem vou colocar erro, porque eu acho essa palavra muito forte. Né? Aceitem as suas falhas, as suas deficiências e vão viver, e vamos nos conhecer. Quando a gente fala em saúde mental, é importante a gente deixar frisado isso. É eu me conhecer e saber que eu sou responsável pela minha vida. A partir do momento que eu me descubro responsável, as coisas ficam um pouco mais leves. Não que fiquem perfeitas, felizes para sempre. Não, isso não existe. Mas ficam mais leves. Então, dica, me desculpa, Jaqueline, vou ficar te devendo essa. Fica para uma próxima. Tudo bem. O setembro é marcado, né, pelas campanhas do Setembro Amarelo, de conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental. Mas ainda tem muita resistência em buscar atendimento psicológico. Como a gente identifica quando procurar esse atendimento especializado? Quando a minha vida está travada em qualquer sentido, seja emocional, seja a nível profissional, seja a nível de estudo. O que é esse estar travado? É quando, de alguma forma, eu não consigo realizar aquilo que seriam funções básicas, vamos colocar assim. Eu não consigo mais sair para trabalhar como eu sempre fazia. Ou, nossa, antes eu estudava, produzia, eu não estou conseguindo, o trabalho que eu tinha que entregar para o André está atrasado há um mês, não consigo sentar. Eu tinha que estar produzindo o meu TCC, eu não sei em que período que vocês estão, mas o TCC por si só já é agoniante, e não estou conseguindo, e eu estou travando, eu não consigo ler. Se ocorre algum travamento, em algum sentido na minha vida, nossa, eu não consigo me relacionar, eu não me permito me relacionar com ninguém, aí é uma hora da gente, de repente, procurar uma ajuda. Porque a tendência pode ser, eu não gosto de estatística, não gosto de colocar em forma geral, mas se eu começo travando em pequenas coisas e não presto atenção, pode ter a chance disso aí aumentar. Então vai, procura, não precisa ser psicanálise, acha a psicanálise um saco, entendeu? Acha que o Freud não pode ajudar em nada, então vai numa outra linha, entendeu? Mas pelo menos procure alguém para poder conversar, poder falar das suas questões, isso é que vale. Acredito que é muito importante a gente poder se abrir, né? Poder assumir as fragilidades que a gente tem, né? Porque é igual você falou, pessoal, essa busca por perfeição acaba que a gente não quer assumir isso, às vezes não quer lidar com as nossas, não quer ser responsável, né, por isso, né? Igual você falou, a gente precisa ser responsável pela nossa vida, pelas nossas questões, assim. E é muito mais fácil dizer que, não, isso deu errado por causa de cicrano. Igual num grupo. É um grupo que está fazendo o trabalho. Se algo deu, entre aspas, muitas aspas, meninas, se algo deu errado, não foi por
causa de uma? É um grupo, não é? São as 3. Um casamento não dá errado por causa de um. Um casamento são 2. Então, a gente tem que começar. Lógico que é muito mais fácil falar que o problema é de fulano, de cicrano e de beltrano. Para que eu vou me colocar? É ruim. Esclarecer a diferença entre o psicólogo, psiquiatra e o psicanalista. Vamos lá, vou tentar. Se não ficar bem claro, podem perguntar. Psicologia. 5 anos de graduação em psicologia, na qual se estuda várias abordagens que vocês já devem ter escutado. Tem Gestalt, tem a psicanálise. Dentro da psicanálise tem Freud, tem Lacan, tem Jung. Uma outra linha da psicologia tem a comportamental. Isso aí, quem está dentro da psicologia. Psiquiatra. Fez 5, 6 anos de graduação em medicina e depois faz uma residência em psiquiatria. O psiquiatra trabalha muito mais ligado ao medicamento, lógico, o psicólogo não receita. Psiquiatra receita. O psiquiatra está muito mais ligado a questões, às vezes, do que a gente chama de neurose, psicose, mais de psicose, a nível de uma saúde mental mesmo, daquilo que seria um psicótico. Aí entra o psicanalista. Psicanalista, tanto psiquiatra, existem algumas pessoas, alguns locais, que sem ser psiquiatra e sem ser psicólogo, pode ser psicanalista. A minha sociedade, não. Só para deixar claro, sem aprofundar, porque são da área de jornalismo, mas para entenderem. Então, a psicanálise. Mais 5 anos de estudo, ou psiquiatra, ou o psicólogo, vamos estudar Freud. Então, o objetivo da psicanálise é tornar, eu vou falar bonitinho, vocês vão entender de uma maneira, tornar inconsciente, tornar consciente o que está no inconsciente. Mesmo sendo leigo, dá para vocês entenderem isso, não dá? Tornar consciente o que está no inconsciente. É a psicanálise. A psicologia, ela trabalha com o sofrimento em si daquele sujeito. Nem todos da psicologia acreditam nesse inconsciente que a psicanálise trabalha. Consegui fazer mais ou menos entender? É muito mais do que isso. Entendeu? Mas de uma maneira assim, que dê para clarear um pouco. Sim, eu destaquei essa dúvida porque, assim, como tem essas diferenças, né, entre os profissionais, às vezes até para a gente procurar essa ajuda, entender um pouco essa diferença, eu acho importante para a gente saber aonde ir no primeiro momento. Uhum. Assim, na verdade, lógico que eu vou virar e vai para um divã, e se esse psicanalista achar legal, vai te mandar para um psiquiatra se ele achar que há uma necessidade de você usar medicamento ou não. Mas aí eu volto a dizer, pode ser que você não goste de Freud, pode ser que você ache Lacan um chato. Então, né, e até porque existem, a gente sabe, várias charges em cima da psicanálise, que é aquele psicanalista. Gente, nem todos os psicanalistas são assim. Mas se você acha que procure uma outra linha. Procure um Gestalt, procure Reich, o que for. Mas se você está sofrendo, procure alguém para te ajudar. A gente pode abrir também espaço para a Lia falar mais sobre o serviço dela, falar sobre os meios de comunicação dela, assim, poder divulgar mesmo os seus meios de comunicação, o seu serviço, a sua atuação. Tá, vamos lá. Atualmente, devido à pandemia, mas não só pela pandemia, eu estou fazendo atendimentos também online. Confesso que isso aí é uma mudança que a pandemia trouxe para mim, que de início eu achei que não daria certo, o atender virtualmente. Me permiti a fazer isso, porque não podíamos sair de casa, né? Era uma regra, e a regra para ser cumprida de alguma forma.
E acabou que deu certo, tá? Algumas pessoas pararam, não quiseram, outras continuaram e vieram novos pacientes. Eu tenho o meu Instagram, que tava, né, que a Facom colocou lá, que é o @PsiLilian_curso, na qual eu sempre procuro colocar alguma questão da psicanálise. Tem o meu direct, que está sempre aberto para quem quiser fazer perguntas, quem tiver mais alguma dúvida. Eu estou sempre ali aberta, estou sempre à disposição para o que quiserem. Vamos encerrar, então. Eu gostaria de agradecer, Lilian, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, né, conversando sobre esse tema muito importante, né? Não só nesse momento, mas em todos os momentos. Agradecer a participação de todos aqui. Eu que agradeço a você, Paula, que está sempre lembrando de mim. Foi um prazer conhecê-la, Ana Luísa, Jaqueline. Muito obrigada pelo convite.